Salve a todos os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos Amém. fazendo o 8º culto no lar. Como já disse, hoje é dia 28 de janeiro de 2016. São 22h31. Salmo 142. Com a minha voz clamei ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda no caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém. Graças a Deus. O Senhor hoje me levou a meditar a respeito desse salmo, na qual, quando a gente começa a estudá-lo, a gente encontra muito assunto. É impressionante a quantidade de assunto que a gente acha nele. Em primeiro lugar, este é chamado de Salmo, a súplica do justo perseguido. Este é o título que uma das Bíblias que eu tenho dá a este salmo. Súplica do justo perseguido. Este é um salmo de Davi que ele fez quando ele estava na caverna. Porque houve uma época que Davi, ele sendo ungido ainda criança, aí ele foi estar durante algum tempo com o rei Saul. E depois Saul ficou endemoniado e ficou perseguindo ele. E Davi foi acabar morando dentro de uma caverna. E ali é interessante essa passagem, porque ali quando ele estava na caverna, começaram a ir até Davi, aleijados, mancos, pessoas com defeito, pessoas que eram largadas, excluídas de Israel, e acabou virando um exército de gente que junta ali a Davi, de gente que era rejeitada por Israel. E quando ele estava nesta caverna, aí Davi acabou trazendo este salmo para nós. Esse salmo fala muitas coisas. Uma das interpretações diz, do versículo 2 até o 5, que nós lemos aqui, o 2 ao 5, derramei a minha queixa perante a tua face, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Estes versículos, 2 até o 5, que eu acabei de ler, eles nos mostram que o maior problema do justo é que o seu comportamento justo incomoda. Aquele que é justo atrapalha o funcionamento de uma sociedade injusta. O justo atrapalha. É esta a conclusão. E por isso eles tentavam a todo custo demovê-lo, tirá-lo daquela retidão. Eles perseguiam Davi justamente porque ele era um homem justo. E aqui este salmo fala sobre todos os crentes e fala sobre aquele que quer andar num caminho justo, vai ser perseguido. Não tem jeito, vai ser perseguido. Amém? Nos versículos 6 e 7 que dizem assim, atende ao meu clamor, porque estou muito abatido, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão para que louve teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem.
Aqui fala assim, é temeroso fazer ameaças ao crente. Porque o crente recorre a Deus. O crente ora a Deus. É muito perigoso ameaçar de alguma maneira uma pessoa. Ele vai ouvir e ele vai entender. Essa foi a primeira interpretação. Existe uma outra interpretação. A minha interpretação, que é mais livre, ela fala um pouquinho diferente de tudo isso aí. Mas antes de falar desta interpretação, eu quero mostrar que aqui neste salmo ele aponta três prisões. Três prisões. Aqui no versículo 7 fala assim, tira a minha alma da prisão. Fala no versículo 7. Mas aqui nós vemos três prisões. A primeira prisão que está no versículo 3, que diz assim, quando o meu espírito está angustiado. Esta é a prisão emocional. Aqui nós vemos que essa é a prisão do desânimo, é a prisão da depressão, é a prisão da incapacidade da reação. A segunda prisão, que também está no versículo 3, diz assim, no caminho que eu ando, me ocultam armadilhas. Esta é a prisão preparada pelos inimigos. Aqui nós vemos o seguinte, que, ou seja, no dia a dia, as tentativas e os planos dos que desejam me prejudicar. E no versículo 4, que eu acho deste salmo todo o versículo mais interessante, fala assim, olhei e vi, mas não havia ninguém. Olhei e vi, mas não havia ninguém. Esta é a prisão do abandono. Aqui nós vemos que o salmista, ele está se sentindo abandonado. Se de um lado sobram inimigos, do outro lado faltam amigos. Interessante a situação onde ele está. Então aqui nós temos três prisões. A minha interpretação livre, aqui desses versículos, eles nos falam mais ou menos assim. No versículo 1, com a minha voz eu clamei ao Senhor. Clamar é orar. Com a minha voz eu clamei ao Senhor. Com a minha voz eu supliquei ao Senhor. Este versículo fala de oração. Nós vemos que esse versículo importante fala de algo tremendo, que eu quero que vocês abram em Lucas 11, versículos 5 a 8, que eu quero ler aqui com vocês. Depois nós vamos voltar para cá. Lucas capítulo 11. Um pouquinho antes de João. Lucas 11, versículos 5 até o 8. Uma parábola de Jesus. Parábola do amigo importuno. Disse-lhes também Jesus, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo do caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, eu não posso levantar-me para te dar. Eu digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes os pães, por causa do seu amigo, vai se levantar, porém, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister, tudo o que houver de fazer. E aí Jesus fala no versículo em diante, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate se abrirá. Aqui é interessante esta parábola, que já vai emendando ali com um assunto sobre oração. É a parábola do amigo importuno. Aqui nós notamos pelo menos 2 coisas. A primeira coisa que nós notamos é que a solução do problema que ele estava procurando
estava com um amigo. Sai daí que o forno tá ligado. Vem pra cá. Alguém chegou Vem pra cá. tarde da noite na casa desta pessoa e ali ele não tinha nenhuma comida a apresentar ali, nada. E ali ele foi na casa do vizinho e bateu lá, meia-noite, um horário impróprio, bateu lá e ele falou, quem é? Alguém responde, quem é? Ah, é o teu vizinho. Chegou alguém na minha casa e eu não tenho nada para apresentar a esta pessoa. Então me arrume 3 pães para que eu possa dar de comer a esta pessoa. E aí Jesus, ele veio nos ensinar que se a pessoa que está dentro de casa não abrir a porta por causa da amizade, ele vai abrir a porta por causa da importunação. O cara lá batendo. Fulano, abre aí, arruma 3 pão aí. Meu amigo, eu estou deitado. Não, ó, batendo na porta. Arruma 3 pães para mim. E aí o cara lá na porta, lá insistindo. O que Jesus quer ensinar para nós aqui é que nós não devemos esmorecer de orar. Devemos continuar orando. A sua oração ainda não veio, não aconteceu, vai orando, continua orando. Aqui o versículo 2 aqui, ele fala, derramei a minha queixa perante a sua face, eu expus-lhe a minha angústia. Eu gosto bastante desse versículo, porque ele fala assim, eu falei com Deus, eu expus, eu mostrei para Deus qual é a minha angústia. Eu tenho ensinado vocês aqui, já não é de hoje, o que é que nós devemos orar. Você tem que orar o que está doendo. Você tem que orar o que é que está acontecendo agora, na sua vida, nesse momento. O que está acontecendo? Qual é o seu problema? É financeiro? Você ora sobre finanças. Você está com dor de barriga? Você ora porque está com dor de barriga. Você está desempregado? Está empregado? Tem problema no emprego? Você ora sobre o seu emprego. Você ora o seu problema. Está sem sapato? Senhor, me dá um sapato. Você mostra a Deus, expõe a Deus, fala com Deus a respeito do seu problema. E aqui é diferente do que muita gente fica falando nas igrejas por aí, fica determinando. Gente, você fala com Deus, Deus sabe ouvir, Ele sabe ouvir. Se a palavra de Deus fala que Deus ele ouve um gemido e entende o gemido, ai meu Deus, ele entendeu tudo. O gemido do cara, ele entendeu tudo o que significava o gemido dele. Se era problema na casa, no lar, com a família, com os filhos, se ele está doente, está desempregado, está devendo alguém, está sendo perseguido, o que quer que seja. No gemido do cara, Deus sabe. Então ore e fale com Deus. O que está acontecendo? E Deus ele vai acabar abençoando você. O versículo 4, na Bíblia NVI, ele fala assim, olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo, eu não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. A Bíblia na linguagem de hoje fala assim, ninguém cuida da minha alma. Esse versículo é interessante, o camarada está numa situação que ele pede para Deus olhar, ou ele olha, e ele não vê ninguém. Ninguém, ele está olhando. Ninguém se preocupa comigo. É uma situação grave, a pessoa está tão angustiada dentro de uma caverna, a pessoa está passando uma perseguição, ninguém cuida de mim. Olhei para a minha direita e ouvi, mas não havia ninguém que me conhecesse, diz nesta versão aqui, Bíblia da Promessa. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Esse ninguém cuidou da minha alma, fala sobre o desespero. É o desespero falando na boca do rei Davi, que até da salvação ele desanimou. Aqui nós vemos o desânimo que Davi está passando é muito grande. No versículo 5, a coisa começa a mudar. A ti, ó Senhor, eu clamei, eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Aqui o Davi está dizendo 2 coisas. Davi está falando 2 assuntos aqui.
Primeiro, tu és o meu refúgio. O refúgio é o lugar onde eu me escondo, é o lugar onde me protege. A nossa casa é o nosso refúgio. É o local onde eu vou toda noite, é o local onde, depois do trabalho, onde você vem, depois da escola, onde você vem. O seu refúgio. A sua casa tem que ser o seu refúgio. Essa ideia de que o Senhor é o meu refúgio. Mais do que a casa, eu me refugio, eu me escondo, eu moro no Senhor. É isso que Davi está falando. E aqui fala que o Senhor é minha porção na terra dos viventes. Então a minha porção significa o Senhor é a minha herança. A minha herança é Deus. A minha herança é o Senhor. Então aqui nós vemos a fé de Davi em ação. Apesar que ele está sendo perseguido, está sofrendo, está passando uma situação. A gente vê aqui que ele está profetizando e está constatando, primeiro, que tu és o meu refúgio e tu és a minha herança. A partir daqui só pode vir bênção, né? A partir daqui só pode vir uma palavra de vitória. Aqui nós lemos no versículo 7, tira a minha alma da prisão. Eu já mostrei que tem 3 prisões nesse texto. Tira a minha alma da prisão. Para quê? Para que eu louve o teu nome. Tira-me desta prisão, tira-me desta situação, para que eu te louve. Não é tira-me para que eu ganhe um carro novo, não é tira-me para que a campanha funcione, não, tira-me para que eu faça algo pelo Senhor, tira-me para que eu te louve. Isso é interessante. Os justos me rodearão, porque tu me fizeste bem. Aqui é interessante os justos. Se você pensar que Davi era um justo, que está colocado, crente colocado no meio de um monte de gente que não era justa, é um monte de gente, está rodeado de inimigos, ali ele se sentindo sozinho, passando uma tristeza, uma angústia, o problema ali, a gente vê que ali ele acaba orando algo interessante. Os justos, aí ele profetiza, me rodearão. A solução do problema da perseguição, da dor, da angústia de Davi, uma das soluções é andar no meio dos justos. Então é bom que o crente ande no meio dos outros crentes, é bom mesmo. Então uma solução para ele era andar no meio dos outros justos. Os justos me rodearão, promessa, pois tu me fizeste bem. Para nós aqui agora do Novo Testamento, esse Salmo 142, esse versículo final, fala sobre estar na igreja, andar na igreja, ficar na igreja. Amém? Aqui a gente vê quanta coisa tem esses versículos, quão importantes são. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.